O poder de Moisés. Como ele conseguiu? Você já se perguntou como Moisés, um homem comum, conseguiu realizar feitos tão extraordinários? Eu confesso que, ao estudar a vida dele, fiquei profundamente impactado. Moisés não era um super-humano, mas foi capacitado por Deus de uma maneira única e transformadora. Vamos juntos explorar essa jornada e descobrir o que o tornou tão poderoso. Primeiramente, o poder de Moisés não começou com suas ações, mas com seu chamado. Em Êxodo, capítulo 3, versículos 1 a 4, Deus se revela a ele na sarça ardente, dizendo: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Imagine o impacto disso. Moisés, um simples pastor no deserto, foi escolhido para ser o libertador do povo de Israel. O chamado de Deus transformou um homem comum em um líder extraordinário. Mas Moisés não era perfeito. Ele teve medo e tentou fugir de sua missão. Em Êxodo capítulo 4, versículo 10, Moisés responde a Deus: Ah, Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora. Isso me lembra que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E foi exatamente isso que ele fez com Moisés. O bastão na mão de Moisés também é um símbolo poderoso. Quando Deus lhe perguntou em Êxodo capítulo 4, versículo 2, o que você tem na mão? Ele estava mostrando que aquilo que Moisés já possuía seria usado para realizar milagres. E quantas vezes não subestimamos os dons e recursos que temos, quando na verdade Deus pode usá-los de maneira extraordinária. Os milagres que Moisés realizou não vieram dele mesmo, mas da presença de Deus com ele. Um exemplo disso é a abertura do Mar Vermelho, descrita em Êxodo capítulo 14, versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar-se o mar por forte vento oriental durante toda a noite. Aqui, aprendemos que o poder de Moisés vinha da obediência à voz de Deus. Outro ponto fascinante é a intimidade de Moisés com Deus. Em Êxodo, capítulo 33, versículo 11, está escrito: O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Essa proximidade era a fonte de sua autoridade espiritual. Moisés não agia sozinho, ele agia sob a direção divina. Também precisamos falar sobre a paciência e a persistência de Moisés. Conduzir um povo teimoso pelo deserto não foi tarefa fácil. Em Números capítulo 14, versículo 19, ele intercede por Israel dizendo: Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia. Esse coração de intercessor nos mostra que o poder de Moisés estava em sua dependência total de Deus. Algo que sempre me inspira é a humildade de Moisés. Em Números capítulo 12, versículo 3, lemos: Ora, Moisés era homem muito humilde, mais do que qualquer outro sobre a terra. A verdadeira grandeza não está na força, mas na submissão à vontade de Deus. Quando Deus deu os 10 mandamentos no Monte Sinai, Êxodo capítulo 20, Moisés foi o intermediário entre Deus e o povo. Essa experiência mostrou que ele era um líder escolhido não apenas para libertar, mas também para estabelecer um pacto entre Deus e os homens. Mas o que realmente me impressiona é que Moisés nunca buscou a glória para si mesmo. Em Números capítulo 20, versículo 10, quando ele agiu de forma impulsiva ao ferir a rocha, isso custou-lhe a entrada na terra prometida. Esse erro nos ensina que o verdadeiro poder vem da total obediência a Deus e não de nossas próprias ações. A vida de Moisés também aponta para Jesus, o libertador final. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, Moisés profetiza: O Senhor, o teu Deus, levantará para ti um profeta como eu, do meio dos teus irmãos. A ele vocês devem ouvir. Essa profecia se cumpre em Jesus, que veio para nos libertar do pecado e nos conduzir à vida eterna.
Outro aspecto marcante é a visão de Moisés sobre a promessa futura. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 26, lemos que ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres transitórios do pecado, porque olhava para a recompensa. Moisés tinha os olhos fixos no que é eterno, e isso o capacitou a enfrentar desafios imensos. A morte de Moisés também nos ensina algo poderoso. Em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 5, está escrito: "E Moisés, servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera." Ele não entrou na terra prometida, mas viu de longe a fidelidade de Deus. Isso nos lembra que o propósito de Deus é maior do que nossa própria vida. Por fim, o poder de Moisés veio de algo simples, mas essencial: sua fé em Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 27 declara: "Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, perseverou porque via aquele que é invisível." Esse é o segredo: confiar plenamente no Deus que é fiel para cumprir suas promessas. Moisés nos inspira a viver com coragem, humildade e fé. O mesmo Deus que o capacitou está disponível para nos fortalecer hoje. Que possamos aprender com seu exemplo e nos entregar completamente à vontade de Deus, sabendo que Ele pode realizar grandes coisas por meio de nós. Moisés é um testemunho vivo de que Deus pode usar pessoas imperfeitas para realizar obras perfeitas. Ele nos lembra que não importa de onde viemos, o que temos ou quais são nossas limitações, porque o poder vem do Senhor. É como o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. "Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Ao olhar para a jornada de Moisés, percebo como sua vida foi um reflexo da graça divina. Ele foi preservado quando bebê no rio Nilo. Êxodo capítulo 2, versículos 3 a 6. Chamado no deserto, sustentado em meio às crises no Egito e capacitado a realizar milagres que desafiaram o império mais poderoso da época. Cada etapa de sua caminhada nos mostra que Deus está presente em todos os momentos, preparando-nos para um propósito maior. Moisés foi mais do que um líder. Ele foi um intercessor fiel. Quando o povo de Israel se rebelava contra Deus, Moisés não desistia deles. Em Êxodo capítulo 32, versículo 32, ele chega a dizer: "Agora perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste." Isso demonstra o coração de alguém disposto a sacrificar tudo pelo bem do próximo, uma qualidade que aponta para Jesus, nosso maior intercessor. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Uma das lições mais poderosas da vida de Moisés é sobre perseverança. Ele liderou o povo de Israel por 40 anos no deserto, enfrentando reclamações, murmurações e desafios aparentemente impossíveis. Mesmo assim, ele permaneceu fiel à sua missão, porque sabia que Deus estava no controle. Como Gálatas capítulo 6, versículo 9 nos encoraja: "Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos." Outra coisa que admiro em Moisés é sua profunda comunhão com Deus. Ele não buscava apenas os milagres ou as bênçãos, mas o próprio Senhor. Em Êxodo capítulo 33, versículo 15, ele declara: "Se não fores conosco, não nos envies." Esse desejo de estar na presença de Deus acima de tudo é algo que todos devemos cultivar em nossos corações. Por mais extraordinário que Moisés tenha sido, sua vida aponta para um princípio central: a glória pertence somente a Deus. Ele sabia que tudo o que fazia era resultado do poder divino e não de suas habilidades. Quando seguimos esse exemplo, reconhecendo que somos instrumentos nas mãos de Deus, experimentamos a verdadeira força que vem dele. A história de Moisés é um lembrete de que o impossível se torna possível quando caminhamos com Deus. Ele é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, sustentou o povo no deserto com maná do céu
e fez água jorrar da rocha. E como diz Hebreus, capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que a vida de Moisés nos inspire a confiar em Deus em todas as circunstâncias, mesmo quando tudo parecer difícil. Afinal, o poder de Moisés não veio de quem ele era, mas de quem Deus é. E esse mesmo Deus está conosco hoje, nos capacitando a realizar sua vontade e a cumprir o propósito para o qual fomos chamados. Amém.